Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18, de modo responsivo, tá bom? Hebreus 10, de 1 a 18. Por favor, leia com atenção. Talvez a versão que a gente tem, a revista atualizada, dê algum tipo de dificuldade para a gente entender o texto. Daqui a pouco eu explico melhor o próprio texto. Vamos ler então, bastante atenção. Eu vou ler os versículos ímpares e a congregação os versículos pares. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não tem a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados, dos pecados todos os anos. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo lhe formaste. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então acrescentou: eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Eu vou ler de novo o versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: e acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Aleluia, amém. Senhor, eu não tenho como comunicar um tesouro tão grande, maior do que a própria existência. Eu não tenho como revelar a tua pessoa, porque o Senhor é lindo e eu sou feio. Mas Deus, eu creio na tua promessa. E eu creio, Senhor, que tu podes te revelar ainda hoje. E que o Senhor pode se fazer forte aqui. Mais forte do que a morte. Mais forte do que a dor. Mais forte do que o desgosto. Mais forte do que a crise. Mais forte que o pecado. Mais forte, Senhor, do que as nossas distrações. Ó Senhor, tem misericórdia. Vem, Senhor, te revela. Não precisamos de mais um culto. Não precisamos de mais um sermão. Nós
só precisamos de Ti, Senhor. Só de Ti. Venha ao nosso encontro. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A carta que foi escrita aos Hebreus, como diz o título, foi escrita para uma nação de referência, que eram os hebreus. Não foi escrita para os judeus. Há uma distinção. Os hebreus são aqueles que atravessaram o rio, quando ainda não havia uma expressão religiosa formatada chamada judaísmo. Os que praticam o judaísmo são chamados de judeus, ainda que tenham nascido em Israel. Mas aqueles que atravessaram o rio e fazem parte da terra, mesmo que não professem a fé judaica, eles são hebreus. A carta foi escrita aos hebreus, ou seja, a pessoas que tinham uma história verificada, uma herança verificada com a terra. Eles tinham o mesmo feedback, o mesmo contexto. É por isso que quando a gente lê essa carta, nós que somos gentios, nós que não somos nem judeus nem hebreus, a gente se perde, porque ela faz menção constantemente das figuras que estão no Velho Testamento. Hebreus é como se fosse uma tecla SAP. É como se estivesse traduzindo diretamente o que foi tudo no Velho Testamento a respeito da pessoa de Jesus. É como se a gente pudesse fazer um resumão de tudo que estava escrito no Velho Testamento e no Novo Testamento a gente descobrir Jesus através do Velho Testamento. Hebreus, então, é difícil para nós gentios que muitas vezes não conhecemos o Velho Testamento, não conhecemos o contexto do Velho Testamento, os costumes, as regras, o modo de vida. Nós que não passamos pelo deserto, nós que não recebemos as leis dos 10 mandamentos no Monte Sinai, nós que não passamos pela experiência de atravessar o Mar Vermelho, para nós, aquelas regras, aqueles costumes, os sacrifícios, os ritos, os processos, para nós são como se fosse uma névoa, uma nuvem, obscuros. A gente não consegue discernir claramente. Mas para aquele pessoal que viveu essa experiência tão forte, eles precisavam entender como tudo aquilo simplesmente estava fazendo um sinal. Cada experiência que eles tinham vivido no passado era apenas um sinal. Era como se Deus estivesse o tempo todo querendo trazer eles até Jesus. E Jesus, portanto, é a grande revelação do Velho Testamento. E é possível ler todo o Velho Testamento enxergando Jesus nas mínimas coisas. Vou dar um exemplo. A madeira de acácia própria do deserto, tanto no deserto da África como também no deserto da Judéia, a madeira de acácia é um símbolo da humanidade de Jesus. É uma madeira forte, uma madeira boa para o uso e muito usada para os utensílios domésticos naquela época. E foi usada para construir a Arca da Aliança, por exemplo. Portanto, se você pegar cada faceta do Velho Testamento, há sinais, evidências de que Jesus já estava querendo se revelar, mas ainda revelava-se de maneira paulatina, gradual, era um processo, até que ele veio e encarnou. E de repente, tudo que estava escrito, agora se podia ver. Tudo que outrora tinha sido, de alguma maneira, presenciado, manifesto pelas experiências, agora se tornara carne. A própria palavra escrita agora habitava em forma de gente, era Jesus. Daí você olhar para Jesus com a singularidade. Como é essa pessoa? Ele é um ente meio que distinto de todos os outros entes, porque ele é simplesmente a consumação de toda a história humana. É como se tudo que se passou tivesse que se consumar em uma única pessoa, Jesus Cristo. E ele veio e viveu, mas ele é Deus, e você sabe disso. O difícil muitas vezes para nós é entender que Jesus era bom, era humilde, era milagroso, era sincero, era verdadeiro, era justo, era leal, não porque ele era Deus, mas porque ele era um homem perfeitamente humano como eu e você. Na verdade, a Bíblia está querendo passar para a gente a mensagem de que a humanidade se desconfigurou de tal monta desde o Éden, desde a queda, desde o momento que pecamos, e nós fomos
tão desconfigurados da verdadeira humanidade, do que é ser gente, que nós nos tornamos essa coisa meio monstruosa, que muitas vezes a gente olha no próprio espelho e não consegue se reconhecer. Não é porque os anos se passaram, não é porque existe ruga ou porque a barba ficou branca. É porque a gente olha para a gente mesmo e fala: o que é que eu fiz da minha vida? Como é que eu posso agir com uma pessoa que eu amo da maneira como eu agi? Como é que eu posso ser irresponsável como eu fui? Como é que eu pude perder aquela oportunidade? Como é que eu pude deixar de fazer o que eu tinha que fazer? Ou seja, quando a gente olha para nós mesmos, naqueles momentos que talvez sejam momentos chamados de depressão, da crise, quando a alma parece que está inquieta, ela não consegue calar, ela geme a noite toda, naquelas horas, por mais que a gente não reflita a respeito da gente mesmo, aquela inconsistência que dói, aquela coisa que fica o tempo todo renhida dentro de nós, aquele negócio está dizendo para a gente que não vale a pena, que de alguma maneira se desconjuntou, se perdeu, se perverteu, era para ser outra coisa. Esperava ser melhor, eu esperava ser melhor, eu queria ser melhor, eu queria ser gente mais gente, eu queria ser humano mais humano, eu queria ser mais perfeito, eu queria ser a imagem do que eu fora criado lá no Éden, mas o fato é que o pecado me destruiu e me arrancou daquilo que era o projeto de Deus. Mas quando Jesus veio, foi o próprio Deus encarnando. Ele se fez carne e habitou entre nós. Era gente, igual a mim e a você. É fato. Se desse um beliscão em Jesus, doía. Se você pegasse uma ponta de agulha e alfinetasse, saía sangue. Jesus fazia xixi e também fazia outras necessidades. Jesus precisava dormir. Jesus suava. Jesus tinha cheiro. Jesus comia. Era gente. Jesus não andou sobre as águas porque ele fosse Deus. Ele andou sobre as águas porque ele era perfeito homem. Ele seguia o que Deus tinha dado para a humanidade, que era dominar a terra, sujeitar as coisas todas. Ele sabia como fazer, porque ele vivia como homem, sem pecado. Em nenhum momento Jesus pecou. E a história que está sendo descrita aos hebreus nesse livro, é a história desse homem perfeito, humilde, santo, tão bom, tão amoroso, tão atencioso, tão precioso, sendo esmagado numa cruz, sendo lascado numa cruz, destruído. Como cabe? Que maldade é essa que habita no ser humano, capaz de sacrificar a imagem mais perfeita dele mesmo? A coisa mais bonita que podia acontecer com a humanidade. Como é que a gente pode matar ele? Como é que eu pude matá-lo? Eu queria ver com você essa narrativa aos hebreus numa outra linguagem. É uma linguagem bíblica. Eu não vou forçar o texto. Eu vou usar a Bíblia, a mensagem. E à medida que a gente for lendo esse texto, a gente vai vendo esse sacrifício e entendendo como é que a gente pode se apropriar desse sacrifício. Porque a morte de Jesus foi a coisa mais dolorida de Deus. Foi a dor maior do universo. Nada na vida vai poder se comparar à dor daquela cruz. Porque não era só um homem bom. Era o melhor projeto. Era a melhor história. Era a melhor conquista. Era o melhor ideal. Era a única esperança. Era o perfeito. E de repente ele está desgraçado lá. E isso faz com que esse sacrifício, ou essa morte, seja o maior sacrifício de todos os tempos. Que não vai poder se comparar a milhares de mortes que a gente queira comparar. Como a morte dos judeus pelos nazistas, ou como a morte dos refugiados que tem acontecido agora,
que conquanto sejam tantos, conquanto a gente possa dizer que a quantidade de gente é tamanha, é tremenda, mas todas aquelas pessoas que morreram, elas não eram perfeitas como Jesus. E elas não eram a verdadeira imagem do que é um ser humano. Porque todas elas eram como eu e você. E nós somos. Parece que destituídos de tal maneira da beleza da vida, que parece que a única coisa que nos aguarda é a morte. Mas para Jesus não. Para Jesus era para ser sempre vivo. E ele morreu. Eu queria entender com você. Eu acho que vai ser difícil vocês conseguirem ler esse texto do jeito que está aí. A gente já providenciou uma tela maior. E vai haver uma tela maior. Espere em Deus que o mais breve possível vai ficar aqui nesse lugar. E eu acho que a gente vai conseguir ler esses textos tão preciosos. Mas o texto diz assim, a primeira parte do texto. A antiga aliança era apenas um vislumbre das boas coisas da nova aliança. Uma vez que a antiga aliança da lei não era completa em si mesma, ela não poderia aperfeiçoar os que participavam dela. Não importam quantos sacrifícios oferecessem, ano após ano, jamais conseguiriam a solução definitiva. Se tivessem conseguido, os adoradores seguiriam cada um o seu caminho alegremente, não mais presos aos seus pecados. Eu queria que você ficasse pensando nessa frase. Pode passar o slide. Não importa quantos sacrifícios oferecessem, ano após ano, jamais ninguém conseguia trazer uma solução definitiva para a sua própria vida. Esse é o primeiro ponto do sacrifício que eu queria olhar com você. Você já deve ter assistido em filmes, até filmes de desenho animado, esse filme de animação, que desde quando a gente tinha a primeira idade do homem, o homem acreditava na divindade. E a relação com o ente, com o divino, sempre foi uma relação de sacrifício. Isso em todas as eras e ainda agora é assim. O fato é que, de alguma maneira, está configurado lá no DNA da gente, que a gente supõe existir uma coisa superior. A essa coisa superior, eu e você, lendo a Bíblia, vamos chamar de Deus. Mas talvez o índio que está lá no Amazonas, o Rúpida, ele não vai chamar de Deus porque ele vai chamar de um espírito. Talvez ele não consiga ver esse grande espírito e vai chamar de vários espíritos. Independente da cosmovisão de cada cultura a respeito desse ente, existe um traço, um elo em comum em todas as culturas, de todas as épocas. É que quando o ser humano vai se relacionar com esse ente, com essa divindade, em qualquer cultura, a maneira como ele tenta se relacionar é aplacando a ira. A gente vê isso nos filmes lá. De repente, na boca do fogão, alguém está sendo colocado, jogado. No Velho Testamento tem tantas histórias, inclusive a história de um rei que sacrificou seus filhos para que aplacasse a ira dos deuses. Essa é a maneira com que a gente naturalmente vai tentar satisfazer o mau gosto, ou a índole má, ou talvez a suposta indignação desse Deus que está lá distante, irado, e que a gente quer de alguma coisa, de alguma maneira, que ele beneficie a gente. Como é que se faz isso? Se faz com sacrifícios objetivos, como no caso do Velho Testamento, que a nação de Israel ia e sacrificava um novilho, ou sacrificava um bezerro, ou sacrificava uma pombinha, e ao sacrificar esses animais, pegavam o sangue, que era a vida do animal, jorrando literalmente na terra ou numa bacia, e enquanto esse sangue jorrava, aquele sangue era aspergido sobre aquele que tinha oferecido o animal, ou seja, a mão do sacerdote melada de sangue aspergia sobre você,
o sangue daquele animal e aquele sangue que caía sobre você, lhe melando, traduzia um significado espiritual de que você estaria ficando limpo pela morte daquele animal. O sangue daquele animal, a vida daquele animal sendo derramada, fazia com que você tivesse agora uma nova condição diante da entidade, do Deus. Isso Israel fez, mas as outras culturas também fizeram, as primevas certamente fizeram esse tipo de sacrifício. Ainda hoje, alguns tipos de religiões fazem sacrifícios também, com sangue inclusive, para aplacar a ira dos deuses. Mas nós nos sofisticamos. E depois que aconteceu a destruição do templo lá de Israel e a não reconstrução, parece que a humanidade começou a pensar um pouco diferente a respeito de como vai aplacar a ira desses deuses. E eu quero aplicar isso à nossa realidade em comum, como brasileiros e como pessoas que vivem numa nação religiosa, onde existem uma grande quantidade de católicos e uma grande quantidade de evangélicos. E no meio dessas duas massas, existe um misto aí de pessoas que participam de uma religião afrodescendente e outros que participam de uma religião espírita. E eu diria então que, de um modo geral, obviamente, grosseiramente, seríamos isso como nação brasileira. E afora aqueles que ainda sacrificam animais para tentar de alguma maneira dar um passe ou conseguir alguma benesse, afora esses que supostamente ainda fazem na nossa nação, todos os demais, sejam os espíritas, sejam os católicos, sejam os evangélicos, nós nos sofisticamos e nós não matamos animais. Mas nós entendemos que vamos adquirir a benesse divina, a bênção divina, através do nosso sacrifício religioso. E a gente imagina que, por exemplo, se a gente se comportar direitinho, se a gente fizer por merecer, Deus vai nos abençoar. E a sofisticação, ela é mais ou menos isso. A gente vai entender que Deus vai ser bom com a gente se a gente fizer o que Ele quer. E o que o texto está dizendo para mim e para você é que no passado se tentou viver assim. Mas o que acontecia era que você precisava voltar a fazer sacrifício, porque toda vez que você fazia um sacrifício pessoal, vamos supor, vamos pensar aqui que você está querendo muito que alguém seja curado de uma doença, e você é católico, você diz assim, eu vou fazer aqui uma jura, uma promessa, e se a pessoa ficar boa, eu vou subir as escadarias de não sei da onde com uma vela na mão. O que acontece é que você faz esse sacrifício, depois da pessoa ficar boa, mas aí uma outra pessoa fica doente, ou então alguém fica desempregado, ou o outro contrai uma dívida, ou então sua mulher está adulterando. Acontece alguma coisa nova que você vai de novo dizer, agora eu preciso fazer um outro sacrifício. Agora não vai ser as escadas não sei da onde, vai ser as escadarias da Igreja Presbiteriana das Graças. Ou seja, você substitui, porque aparentemente a demanda por essa bênção divina, por essa aprovação divina, ela vai continuar acontecendo. Não tem jeito. O que o texto está dizendo para os hebreus é que, olha, no passado da nação de vocês tentaram viver assim. Mas isso não deu resultado. Vocês sacrificavam, vocês vinham para a vida, e de repente vocês sentiam de novo culpa. E vocês sentiam de novo agonia. E quando vocês se sentiam assim pesados de novo, e querendo a bênção de Deus, vocês iam lá e sacrificavam de novo. E depois de novo, e depois de novo, dia após dia vocês iam lá e sacrificavam. Olha lá, não importa quantos sacrifícios oferecessem ano após ano, jamais conseguiriam a solução definitiva. Não tinha jeito. Eu queria dizer para você, irmão, que você mesmo sendo evangélico, ou católico, ou sendo de que raiz for, o fato é que não se relaciona com o Deus vivo, não é possível se relacionar com o Deus vivo, tentando aplacar, ou tentando ser bonzinho com Ele. Sabe por quê? Porque definitivamente Ele nos conhece.
Definitivamente Ele sabe o quão perdido nós somos. E não adianta a gente tentar com comportamentos bons gerar uma credibilidade ou um crédito diante do Deus vivo. Porque o Deus vivo é onisciente. Por favor, repita comigo, onisciente. Que quer dizer o quê? Sabe tudo. Salmo 139 diz, antes que eu pense, a palavra não chegou nem à boca, e o Senhor já a conhece toda. Salmo 139 diz, antes que eu nascesse, antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já conhecia todos os meus dias. Não adianta tentar fazer esse jogo com Deus. Só vai cansar você. Essa religião de opressão, essa religião maldita de tentar ficar fazendo as coisas para ver se Deus se agrada de você, para ver se Deus finalmente abre um sorriso e diz, olha, você é dos meus. Essa religião é uma mentira. Nunca vai trazer uma solução definitiva, nunca vai satisfazer de verdade o relacionamento. Pode passar o slide. Vamos continuar lendo. Segundo momento diz, mas, em vez de remover a consciência do pecado, a repetição dos sacrifícios de animais, na verdade, só realçava a preocupação e a culpa, porque o sangue de touros e de bodes não tem poder para eliminar pecados. É isso que a profecia quer dizer nas palavras de Cristo. Tu não queres sacrifícios e ofertas ano após ano, e me preparaste um corpo para o sacrifício. Não é o aroma ou a fumaça do altar que te dá prazer. Irmão, o que eu quero falar é, próximo slide, pode passar. É a gente se deter nessa sentença. Pode voltar, isso. Não, volta. Passou demais. Aí. Você consegue ler, não? Não, né? Consegue? Quem conseguir, então leia comigo, por favor. A repetição dos sacrifícios de animais, na verdade, só realçava o quê? Você entendeu o que é que o texto está dizendo para mim e para você? É que esse sistema religioso que eu e você caímos, mas que o povo hebreu também caiu, de ficar tentando pelo comportamento conquistar crédito com Deus, de ficar tentando ser bonzinho, aplacar a ira. Sabe aquele negócio de dizer assim, agora eu vou mudar, agora eu vou mudar. Esse sistema só realça a culpa, ou seja, só faz você se sentir mais culpado. Eu vou dizer para você, confessando o meu pecado. Quando eu era adolescente, eu tinha uma luta, que é a luta de todo homem, que diz respeito ao pecado moral. Eu tinha essa luta. E quantas vezes, assistindo o culto da igreja, indo para acampamento, de repente assim, vinha uma palavra de Deus e falava para o meu coração assim, você está errado, você está pecando, você precisa parar de pecar. E aquilo era como se fosse assim, um peso de condenação, e eu dizia assim, meu Deus, eu vou parar esse negócio. E ali eu dizia diante de Deus, Senhor, nunca mais eu vou fazer esse negócio. E saía resignado, e nunca mais vou fazer, até cair de novo. E toda vez era só uma culpa mais grave do que a outra, até que chegou um ponto, nessa caminhada, de peso, de culpa, que eu cheguei e disse, eu estou desistindo, eu não posso ser crente. Como é que eu vou ser crente? Eu sou uma mentira. Porque eu ouço a Bíblia, eu ouço a pregação, a Bíblia está dizendo que eu sou um pecador imundo, miserável. Eu não quero ser um pecador imundo, miserável. E eu digo para mim mesmo e digo para Deus, agora vai.
e agora eu não caio mais. Só que eu caio de novo. Eu sou um mentiroso. Eu não quero ser um hipócrita. Eu não quero ser um farsante. Eu estou fora desse negócio. E por causa de coisas como essa, a minha fé chegou a um ponto de dizer assim, eu desisti. A minha fé se esvaziou de significado. O que o texto está dizendo é que o sistema religioso que faz você acreditar que você consegue vencer o pecado, que faz você acreditar que pelo seu próprio processo você vai conseguir se libertar, esse sistema religioso só realça a sua culpa, só faz você achar que você pode, para no final você chegar e dizer assim, eu não posso, até que pesa tanto, que eu tenho visto pessoas super insatisfeitas na caminhada cristã, mas elas estão tão insatisfeitas, por causa da culpa, e aí elas culpam a igreja, e aí elas dizem assim, é porque na igreja só fala de pecado, é porque na igreja, é porque aquele irmão olhou atravessado para mim, é porque aquele outro ficou me condenando, é porque o outro levantou o dedo, é porque o outro levantou a voz. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você assim, bem simples. Olha, quem não tem culpa no cartório, quem quiser que acuse, a pessoa não vai se sentir pesado nunca. O problema não é o quanto os outros vão nos acusar. O problema é o quanto já estamos acusados, ou seja, o quanto aqui no nosso coração já está pesado o peso da culpa do pecado, ao ponto de qualquer pessoa que fale a nosso respeito, se torne para nós um ultraje. Qualquer pessoa que queira até nos ajudar a vencer o pecado, se torna para a gente meio que uma pessoa julgadora, um juiz, um peso, uma sentença, uma condenação. Eu preciso dizer para você que não tem como ler a Bíblia com realidade, com verdade, e não se ver faltoso, porque a Bíblia é perfeita, e a Bíblia vai mostrar claramente que o homem é pecador. Como vamos nos relacionar com Deus, sem essa demanda que Deus acentua constantemente, revelando a nossa falha, a nossa iniquidade, a realidade de quem somos? Por isso, quem entrou por esse sistema de sacrifícios, esse sistema de tentar se fazer santo, ou de se fazer amigo de Deus, por si mesmo, pela sua própria conta e risco, pelo antinomianismo, pela sua própria cabeça, quem assim foi, o texto está dizendo que esse sistema só realçou a culpa, e vai ter, e tem tido, um crescente número de pessoas chamadas de desigrejadas. Você falar com uma pessoa desigrejada, é uma pessoa que um dia foi da igreja, seja das graças, ou seja de qualquer outra igreja. Tanto igreja evangélica, como também igreja católica. E essas pessoas desigrejadas, elas vão dizer assim, não sou mais da igreja não, agora eu tenho meu relacionamento com Deus. Só eu e Deus, eu não sou mais de igreja não. Isso mostra o quão vazio está a sua fé. Porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Como é que eu tenho um relacionamento com Cristo? Seu corpo está na terra e eu não me relaciono com o corpo dele. É mentira. É vaidade. É porque esse sistema opressivo tomou de tal monta o coração do opresso, que ele simplesmente não suporta mais conviver com aqueles que também querem conviver de maneira santa, que também querem viver de maneira santa. Por isso, irmãos, eu preciso desistir desse sistema. Esse é um único sistema religioso. Esse é um sistema religioso que habita em todas as religiões. Seja budista, seja o Islã, seja o cristianismo, seja que for, todas as religiões elas estão na mesma esfera. Ou seja, eu preciso fazer por onde ser agradável ao Deus que eu creio. Mas isso só acentua ainda mais. Continuando, o texto diz para mim assim, então, Jesus falando, então eu disse, eu estou aqui para fazer do teu modo, ó Deus, como está determinado no teu livro, quando ele diz, tu não queres sacrifícios e ofertas, está se referindo às práticas da antiga aliança,
E quando acrescenta, estou aqui para fazer do teu modo, ele deixou de lado o sistema antigo para promulgar a nova aliança, ou seja, o modo de Deus, por meio do qual nos tornamos perfeitos para Deus pelo sacrifício único de Jesus. Pode passar. Pode passar. Não, volta. Isso. Você pode ler comigo? Vamos lá? O modo de Deus. Eu vou repetir, porque isso é lindo demais. O modo de Deus, não o meu modo, não o modo da religião, não o modo de eu tentar, o modo de Deus, que Jesus adotou, que Jesus resolveu cumprir, o modo de Deus, por meio do qual, no modo de Deus, nós, eu e você, nos tornamos perfeitos. Não precisa fazer firula. Não precisa ficar tentando. Não precisa do jeitinho. Nós nos tornamos perfeitos. Para quem, irmãos? Perfeitos para quem? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Perfeitos para quem? Para Deus. Por favor, perfeitos para Deus. Não foi perfeito para mim mesmo. Foi perfeito para Deus. Não foi perfeito para o mundo. Não foi perfeito para a família. Não foi perfeito para a igreja. Foi perfeito para Deus. Mas diz como? Vamos lá? Pelo sacrifício único de Jesus. O modo de Deus foi aceitar a nossa falência. E ao aceitar nossa falência, Deus encarna e se sacrifica. Ou seja, Deus só tinha uma maneira de dar cabo a essa podrura que era esse sistema de vida opressivo que a gente vivia. E a maneira dele fazer isso foi: eu me torno gente, vivo de modo perfeito entre eles, para mostrar para eles como é um homem perfeito. Um homem que não peca. Eu vivo dessa maneira. E assumo toda a tragédia deles. Eu assumo toda a culpa deles. Eu assumo toda a iniquidade deles no sacrifício único. Ou seja, Deus morre por mim. Jesus, o Deus que se faz homem e habita entre nós, morre no meu lugar. O que Deus está dizendo, em outras palavras, é: Deus assumiu definitivamente que nós não prestamos e que nós não conseguimos. Veja só, Deus assumiu isso. A minha questão é: eu assumo isso também. Veja, enquanto eu não assumir que eu não presto e que eu não consigo, eu vou continuar ainda no sistema opressivo da religião. Deus não está me obrigando a assumir. O que Deus está dizendo é que Ele já assumiu. Ou seja, para Ele olhou e falou: é um bando de fracassado. Fubá é um fracassado, ele não vai conseguir nunca. Ele está tentando lá, achando que isso me agrada, mas eu estou vendo a podrura do coração dele. É na força dele, ele não vai conseguir nunca. Deus assumiu que eu sou um fracasso, mas Ele não assumiu com desdém. Ele não assumiu olhando para mim falando: esse é um fracassado, sai lixo, sai escória, tu não presta para nada. Ele assumiu com amor. Ele me amou quando eu era ainda pecador. E ao me amar, Ele resolveu vir participar da minha história e assumir a minha transgressão. Esse é o ponto. O que eu preciso perguntar a mim, assim como eu pergunto a você, é: eu também assumo isso? Eu assumo de verdade que eu não tenho absolutamente nenhuma possibilidade de fazer frente a Deus, de me relacionar com Deus, de ter comunhão com Deus? Eu consigo de fato assumir isso? Bom, ao assumir isso, eu posso assumir que Deus me ama. Mas se eu não assumo isso, também não assumo que Deus me ama, porque
se aquele contínuo modo antigo de viver, de tentar pelo sacrifício agradar a Deus, continuar existindo, quer dizer que eu nunca aceitei que Deus me ama de verdade. E que Deus viu que eu era um bagaço. Porque se ele viu e assumiu, eu posso assumir. E quando eu assumir o que ele já assumiu, eu estou livre. Eu não preciso mais. Eu não preciso mais ficar fazendo firula para Deus. Fingindo. Tentando. Agora eu não vou pecar mais. Agora eu não vou conseguir mais. Agora eu não vou. Aí você está olhando assim falando, oxe, é isso que eu gosto. Esse tipo de religião é massa. Sabe por quê? Porque é a religião do tipo assim, eu não preciso ser hipócrita. É isso mesmo, fubá. Eu gosto desse negócio, porque aí pronto, eu já sei que eu sou pecador mesmo, e eu também já sei que Deus me ama, então eu vou detonar. É agora que eu detono. Amém, irmão? Olha, ó. Teve um tempo aí, numa dessas andanças, tinha uma pessoa que estava vivendo em pecado, em adultério, mas adultério flagrado. O negócio não era assim, de ouvir dizer. Fomos tratar. Ao tratar, a pessoa chegou a um ponto e falou assim, eu falei assim, rapaz, você tem certeza que você é crente? Pessoal, você está vivendo desse jeito, vai continuar vivendo desse jeito. A gente se importa com você, a gente quer tratar a sua alma. Sabe o que a pessoa disse? A pessoa disse assim para mim, eu tenho certeza que eu sou crente. Porque Jesus pagou os meus pecados na cruz, inclusive os que eu ainda vou cometer no adultério. Eu falei, cabra safado. Você não entendeu nada. Você pensa que Deus assumiu a sua conta, o seu pecado, rindo? Você pensa que Deus assumiu a miséria da nossa perdição, leve, solto, flanando, como se nada fosse? É aí que entra o peso, o sacrifício, que Ele não impõe a gente. Me desculpa, porque eu começo a me emocionar com isso. Porque Ele não impõe a mim o sacrifício, mas Ele toma para si. Eu recebo de graça, mas foi caro demais. Eu recebo de graça, porque Ele me ama. Mas isso foi a maior tragédia do universo. Nunca houve uma dor maior do que aquela. Por amor de mim, porque me amou. Como é que eu posso desprezar tamanho amor, dizendo agora Ele já pagou todos os meus pecados? Então tá beleza, vamos lá agora, é agora que eu vou detonar. Vai detonar o quê? Se era justamente isso que você não queria, quando você tentava fazer sacrifícios para poder ser bonzinho para Deus. O que o texto está dizendo é que Deus pegou a conta pesada e morreu por ela, para que você não tenha mais essa conta, e nem precise viver mais na base dela. Em outras palavras, Deus estava anulando o antigo sistema, o sistema que nutria, chamado pecado. O texto continua e diz para a gente assim, o sacerdote, pode passar, o sacerdote trabalha no altar todos os dias, oferecendo o mesmo sacrifício, ano após ano, e nem de longe resolve o problema do pecado. Como sacerdote, Cristo fez um sacrifício único pelos pecados, e tudo se resolveu. Então ele se sentou à direita de Deus, e apenas esperou que seus inimigos desabassem. Foi um sacrifício perfeito, realizado por uma pessoa perfeita, para pessoas imperfeitas serem aperfeiçoadas por meio daquela simples oferta. Ele fez tudo o que precisava ser feito para os que tomam parte no processo purificador. Pode passar. O texto diz assim, por meio daquela simples oferta, sacrifício de Jesus, Ele fez tudo o que precisava ser feito para que o que, irmãos? Para os que tomam parte do processo purificador. Em outras palavras,
se eu entendi que eu fui morto na cruz com Cristo, não é porque eu queira agora agradar a Deus que eu vou deixar de pecar. É porque agora se instaurou em mim um processo santificador, purificador. E eu preciso entender isso à luz do texto. Pode passar o texto. O próximo texto diz assim: o Espírito Santo confirma a nova aliança que estou fazendo com Israel. Não será escrita no papel e não será esculpida em pedra. Desta vez eu vou escrever a aliança neles mesmos. Eu vou gravá-la no coração deles. E ele conclui: vou limpar de vez a ficha dos pecados deles. Uma vez que os pecados foram definitivamente eliminados, não é preciso mais oferecer sacrifícios por eles pelos pecados. Em outras palavras, o que o texto está dizendo para nós é que, ao fazer essa substituição, conforme vimos na semana passada, quando Jesus morre pela minha podrura, pelo meu pecado, pela minha indignidade, o que acontece é que Deus garante agora o processo de santificação. Não é o meu esforço que me santifica, mas é a presença do Espírito Santo habitando em mim. Semana passada, no domingo, eu falei sobre uma nova natureza. E falei do hipopótamo, e falei do peixe-palhaço. Se você não assistiu, vá na internet e assista esse sermão. Você vai entender melhor o que eu estou falando. O que eu estou trazendo hoje para você é que esse processo de substituição tem uma garantia. O Espírito Santo de Deus veio habitar em você. E o que é que significa isso? Significa que a palavra de Deus agora habita dentro de você. Ela não está apenas num livro escrito para fora. E as regras desse livro não estão simplesmente escritas como se fosse uma espécie de cercado de proteção contra você ou contra os seus pecados. Agora, esse cercado de proteção que anteriormente você usava como uma regra para tentar agradar a Deus, ele foi escrito dentro de você. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora eu tenho uma nova vida dentro de mim. Em outras palavras, o Espírito Santo que veio habitar em mim me fez ligado a Deus, entranhado em perfeita comunhão, sem que eu precise fazer nada para ter comunhão com Deus. Mas em tendo comunhão com Deus, eu tenho prazer. E aquele negócio que eu e você buscamos tanto no pecado, que é o prazer, ou seja, nós buscamos pecar muitas vezes para sentir prazer. O que Deus fez naquela cruz foi substituir o modo de vida que eu vivia, onde eu me deleitava no pecado e tentava me satisfazer. E assim eu muitas vezes me sentia culpado e não conseguia me relacionar com Deus. Agora Deus pegou e inverteu tudo isso e me fez ter prazer na presença de Deus para que eu não queira pecar. Esse é um novo processo. Eu tenho prazer com Deus. Não tenho mais que tentar fazer Deus gostar de mim. Porque eu sei que Ele gosta, eu sei que Ele me ama. E muito mais do que isso, eu tenho prazer em estar com Ele. E não só estar com Ele na igreja, eu tenho prazer de estar com Ele na vida. E ao ler a Bíblia, eu não leio uma série de regras. Ao ler a Bíblia, eu leio a minha alma, porque ela está escrita dentro de mim. Ao ler a Bíblia, eu tenho um tradutor, uma tecla SAP que vem direto ao meu coração, que é o próprio Espírito Santo, falando para mim essas verdades. Houve um sacrifício, pá! E na substituição houve uma nova vida. É isso que eu e você recebemos. Recebemos a adoção. E recebemos o Espírito Santo. E agora nós temos um novo e vivo relacionamento com Deus. Não é por tentativas. Não é por aquele sistema antigo. Mas é por um novo sistema. Qual é o novo sistema? É que Deus me amou. E agora eu tenho amor por Deus. E toda vez que eu me relaciono com Deus, eu me sinto cheio de vida. E isso me dá prazer e alegria. Eu troquei o hedonismo mundano por um hedonismo cristão. Eu troquei a satisfação da vida através do pecado por uma satisfação na presença de Deus. Eu troquei um sistema religioso cujas regras estão fora de mim e eu me sinto oprimido por estar com Deus, onde Deus me faz viver as regras dele. Tudo foi trocado. Isso é o sacrifício. Pago e refeito.
eu sou nova criatura. A Bíblia chama isso de uma nova aliança. E diz que a gente vai provar isso perfeitamente no céu. Mas diz que a gente já está provando isso aqui agora. É por isso que eu luto contra pecados. Você quer ver um pecado que sempre me assedia, tenazmente me assedia? Sei não se eu vou dizer. Tudo fica, né? Sei não. Eu vou dizer. É o tal da maledicência. Em outras palavras, trocando no popular, o tal da fofoca. Quando alguém vem dizendo de alguém que não sei o quê, que aquela história, que não sei o quê. A Bíblia diz que o perfeito varão é aquele que freia a língua. Porque quando eu ouço falar que alguém disse não sei o que de uma pessoa que eu amo, eu já fico com raiva. E já fico querendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cala a boca, miserável. Você tem esse problema? Eu acho que não, só eu. Sou pastor, fico sabendo de muita história e fico me roendo por dentro. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu me quebro diante do Senhor e vou falar com Ele. E digo para Ele, Senhor, eu te amo. E se estão falando mal de quem eu amo, o Senhor cuida dele. Se estiverem falando mal de mim, o Senhor também cuida dessa pessoa que está falando mal de mim. Cuida bem, Deus. Porque eu tenho uma nova história na minha vida. E é uma história escrita por Deus. Hoje, quem quiser pode ser contra mim, porque eu tenho é Deus. Eu e Deus é a maioria no mundo, ou não? Vem que eu estou com tudo. É ou não é, irmão? E isso não aconteceu porque eu sou bom, mas aconteceu porque Ele é bom o suficiente para ser bom por Ele e bom por mim. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Aleluia! É assim com você? Vamos orar. Feche seus olhos. Queria convidar você para a ceia do Senhor. Os presbíteros podem vir. Queria convidar você a se alegrar, se você faz parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, se alegrar, participar da ceia. Se você veio cheio de mazela, de culpa, de condenação, que tal hoje você dizer para Deus: eu me entrego, Senhor, eu me entrego, eu me rendo, eu acredito que o Senhor pode fazer. E de repente Deus começar a transformar a nossa vida, Ele, na sua força, pelo seu poder, transformando a gente. A imagem do seu Filho. Ore aí, se você tiver o que pedir perdão a Deus, peça perdão agora, Senhor. Peça perdão agora ao Senhor. Deus, nós estamos diante da Tua mesa, Senhor. E estamos precisando tomar posse mais uma vez da Tua graça, da misericórdia do Senhor que nos purifica. Mas, Senhor, nos purifica, por favor. Não nos deixa tomar parte nessa ceia agora, Pai. Com o coração ainda, aquele coração de alguém que está tentando fazer, mas de alguém que está rendido, acreditando no que o Senhor faz. Pai,
traz salvação hoje a quem tu queres. E traz crescimento hoje a todos nós, Senhor. Nos abençoa através da ceia, no nome de Jesus. Amém, Senhor.